Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse é o primeiro e único vídeo da aula 13. Na aula 13, nós vamos falar do capítulo 22 desse livro aqui, que trata sobre ângulos. Porque nós vamos começar daqui a pouco o nosso estudo de trigonometria e, evidentemente, vai ser necessário você ter uma certa familiaridade com as notações que nós usamos para ângulo, como é que se transforma e tal. Então vejamos, começando do básico. O ângulo é uma medida quando você tem uma abertura, né, duas linhas que se interceptam, duas retas. Essa abertura aqui é o ângulo. Então a gente mede, a gente tem alguma medida que quantifique isso, né? Quanto maior é a abertura, maior é o ângulo. E você tem várias unidades para fazer isso, de vários modos para fazer isso. O modo mais tradicional, talvez o mais conhecido, é a ideia de você pegar a circunferência. Você divide a circunferência em 360 partes iguais e cada uma dessas partes você diz que é uma unidade. Então essa é a unidade chamada grau. Então 90 graus é quando você anda 1/4 da circunferência, 180 graus quando você anda metade da circunferência, 270, 3/4 da circunferência e 360 graus quando você completa a volta inteira, ou seja, o ângulo referente a toda a volta. Mas embora essa unidade, grau, seja a mais conhecida no dia a dia, a mais usada talvez no dia a dia, na matemática, quando a gente está fazendo nossos estudos, tem uma unidade que nós preferimos, que é a unidade de radiano. A ideia de radiano vem de uma observação que é a seguinte: quando você tem essa abertura de duas linhas retas, portanto formando um ângulo, se você fizer uma circunferência centrada no ponto onde as duas linhas se encontram, essas duas linhas vão cortar a circunferência em dois pontos. E aí você vai ter aqui uma linha curva, um arco que a gente chama. E o que você observa é que, dada uma circunferência com um determinado raio, com um raio fixo, quanto maior for o ângulo que você pegar, maior vai ser esse arco, né? Evidentemente, se eu pegar aqui, eu peguei aqui esse ângulo aqui. Se eu pegar um ângulo, pegar duas linhas que formam um ângulo maior, o arco, né, ou seja, esse pedaço da circunferência que liga os dois pontos onde as duas retas cruzaram a circunferência, ele vai ser proporcionalmente maior. Então há uma relação entre o arco, que é um pedaço da circunferência aqui, que é uma coisa que você mediria até com uma trena, né? Você pode vir com uma trena e medir isso daqui em metros. Então você faz uma associação entre uma coisa que você mede em unidades de distância normal, né, metro, centímetro, e aí você associa isso com um ângulo, né? Para cada arco desse corresponde um ângulo aqui. Evidentemente, se você pegar uma circunferência maior, né, que tem um raio maior, para o mesmo ângulo, isso corresponde a um arco mais comprido, né? Então, claro que eu não posso usar esse arco aqui, embora tenha uma relação entre o arco e o ângulo, eu não posso usar esse arco como unidade de medida para o ângulo, porque ficaria ambíguo. Evidentemente, embora aqui eu tenha o mesmo ângulo, esse arco aqui é bem menor do que esse arco aqui. Então você não pode usar o arco como unidade de ângulo, porque aqui você tem dois arcos de comprimentos diferentes representando o mesmo ângulo. Entretanto, esses dois arcos aqui, eles são maiores proporcionalmente ao quão maior um raio é em relação ao outro. Então isso nos permite introduzir uma nova unidade de ângulo, chamada radiano, em que você pega o comprimento do arco correspondente àquele ângulo e divide pelo raio da circunferência usada. Então quer dizer, se você tem essas duas linhas aqui que se encontram formando um determinado ângulo, se você fosse medir esse ângulo aqui, medir, realmente ir lá fazer a medida, como é que você procederia? Bom, uma possibilidade é você fazer o seguinte: você pega o seu compasso e traça uma circunferência. Colocando aqui a parte metálica do compasso, você traça uma circunferência, né? Portanto, o centro aqui. Aí, com a régua, você mede a distância daqui para cá, chama isso de R, e aí com a trena você mede a distância daqui para cá. Eu digo trena porque, como é curva, a régua vai quebrar se você tentar com a régua. Mas você mede a distância daqui para cá na mesma unidade, ou seja, se aqui você mediu em centímetros, isso aqui você mede em centímetros. Se você mediu aqui em metros, você mede esse aqui em metros. Esse tamanho aqui, esse arco, você chama de L. Esse tamanho aqui você chama de R, que é o raio da circunferência que você usou. Se você dividir L por R,
ele vai te dar o valor desse ângulo aqui em radianos. Se o seu colega tiver feito a mesma medida, mas em vez de ter usado essa circunferência, tivesse usado uma circunferência maior, ele obteria a mesma resposta para o ângulo em radianos. Porque embora isso daqui, essa medida dele fosse maior, o raio também seria maior, de maneira que quando você dividisse uma pelo outro, você obteria o mesmo número. Então essa é a ideia do radiano. É um ângulo, mas que você mede com uma fita métrica. Ou seja, você não precisa de um transferidor para medir ele. Para você saber quantos radianos tem em determinado ângulo, você só precisa dessa construção geométrica e de uma fita métrica. Evidentemente, à medida que você faz a volta aqui, né, quando você tem um ângulo correspondendo a 360 graus, ou seja, quando você dá a volta completa, ou seja, você pega esse ângulo aqui, a gente sabe que o comprimento da circunferência que você vai usar, que é o comprimento da circunferência total, vai ser 2πr. Então, quando você divide isso pelo raio, você tem que esse ângulo aqui, que é o que corresponde ao 360 graus, que é a volta completa, ele em radianos corresponde ao 2π. Quer dizer, 360 corresponde a 2π. E aí os outros, você pode fazer a medida, mas você também pode fazer proporcionalmente, né? Quer dizer, metade da volta, se a volta completa é 2π, metade da volta é π, um quarto da volta é π sobre 2, etc. Então, por exemplo, quanto que é 30 graus em radianos? (30 graus é 1/3 de 90 graus. Né? Se você pegar aqui o ângulo de 90 graus e dividir em 3 partes, 30 graus é 1/3 disso. Então, se 30 graus é 1/3 de 90 graus, então, e como 90 graus corresponde em radiano a π sobre 2, né? Já que a volta completa são 2πs, meia volta é π, então um quarto de volta é π sobre 2, então 1/3 de π sobre 2 é π sobre 6. Então 30 graus em radiano corresponde a π sobre 6. Ou então você pode fazer isso usando uma regra de 3. Quer dizer, 2π corresponde a 360 graus. A quantos radiano corresponde 30 graus? 360 vezes x é igual a 2π vezes 30. Ou seja, x é igual a 2π vezes 30 dividido por 360. Isso aqui vai dar também π sobre 6. Quando a gente usa a unidade em radiano, você não coloca símbolo nenhum. Então, quando você escreve aqui π sobre 6, eu boto esse rádio aqui porque eu estou introduzindo agora o assunto, mas não é comum não. Muitas vezes a gente bota só 2π e pronto, tá? Quando tem essa bolinha aqui, é graus. E quando não tem nada, é radiano. É muito importante que você saiba fazer a conversão entre unidades, então vou fazer mais alguns exemplos, né? Aqui nessa tabelinha eu coloquei alguns valores em graus e alguns valores em radiano e a ideia aqui é preencher a tabela, né? Então, por exemplo, aqui que você tem π sobre 6 radianos, como é que você converte isso para grau? Bom, π sobre 6 radianos corresponde a quantos graus? Sabendo que 2π radiano corresponde a 360 graus. Ou até para ficar mais fácil, π corresponde a 180. Então você tem que x vezes π é igual a 180 vezes π sobre 6. Então x é igual a 180 sobre 6 e, portanto, 30 graus. Então aqui é 30 graus. E você pode pensar de outros modos também, né? Quer dizer, se 30 graus corresponde a π sobre 6, né? Quer dizer, π sobre 6 corresponde a 30 graus, então 15 graus, metade disso, corresponde a π sobre 12, metade do π sobre 6. Então, se o 15 graus é π sobre 12, então 45 graus, que é 3 vezes 15 graus, corresponde a 3 vezes π sobre 12 e, portanto, π sobre 4.
π sobre 3 é o dobro de π sobre 6, então aqui é 60 graus. 90 graus, como eu já tinha dito, é um quarto de volta, né? A volta completa é 2π, então 90 graus é π sobre 2. 2π sobre 3 é o dobro desse daqui. O dobro desse daqui é 120 graus. 135 graus, você pode fazer pela regra de 3, se você quiser, mas você pode pensar também que 135 graus é igual a 120 mais 15 graus. Então, 120 eu já sei que é 2π sobre 3. 15 graus é π sobre 12. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, aqui por 4 em cima e embaixo. E aí eu fico com 12 embaixo. E em cima eu fico com 8π mais π. Isso é 9π. Simplifica por 3 em cima e embaixo. Então fica 3π sobre 4. Π, que corresponde a meia volta, né? Porque 2π é a volta completa. Então π corresponde a meia volta. Em graus, meia volta é 180. 270 é 3 vezes 90. Então, 3 vezes π sobre 2. Isso aqui é 3π sobre 2. E o 2π é 360 graus. Lembrando, claro, que você pode fazer tudo isso usando a regra de 3. Eu fiz aqui usando diferentes maneiras de pensar para você escolher qual que você prefere e mostrar que dá para fazer de várias maneiras. Bom, antes de entrar nas funções trigonométricas propriamente dita, deixa eu definir essas quantidades associadas a triângulo retângulo, o seno e o cosseno. Então, se você tem um triângulo retângulo, né? Se um dos ângulos é um ângulo reto, 90 graus, então você define o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus de hipotenusa, você chama ele de hipotenusa. E aí você tem dois ângulos, você tem esse ângulo θ e você tem esse outro ângulo aqui que você poderia chamar de alfa. Então esse lado aqui a gente diz que é o lado oposto a θ, e esse lado aqui a gente diz que ele é adjacente a θ. E considerando o alfa, é invertido, né? Esse lado aqui é o oposto ao alfa e esse lado aqui é adjacente ao alfa. E aí, com essas definições de hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, esses dois lados aqui são chamados de catetos, né? Você define essas quantidades, né? Você chama de seno de θ a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Ou seja, se você medir com uma régua isso aqui e medir com uma régua a hipotenusa e você dividir uma coisa pela outra, o resultado disso aqui vai ser um número 100 unidades. Então não importa em qual unidade você está medindo, né? Você pode fazer essa medida aqui em metros, em centímetros, em milímetros, o que você quiser. E a mesma coisa aqui, porque como você vai pegar a razão dos dois, não importa a unidade vai ser cancelada, vamos dizer assim. Então isso aqui é um número que define o seno desse ângulo. E o cosseno desse ângulo é muito parecido, só que em vez de pegar o cateto oposto, eu pego o cateto adjacente. Evidentemente, quando eu pego esse ângulo daqui de cima, o alfa, o que eu chamo de cateto oposto é esse aqui. A hipotenusa para ele continua sendo a mesma coisa, então o seno do alfa vai ser igual ao cosseno do θ, né? Esse aqui é o seno de alfa. Porque o que é adjacente para o θ é o oposto para o alfa. E a mesma coisa acontece com esse lado aqui, que é adjacente para o alfa e oposto para o θ. Então, o que a gente chama de cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Então, assim se dá essas relações no triângulo retângulo. A relação de Pitágoras te diz que este lado, chamado hipotenusa elevado ao quadrado, é igual a esse lado, chamado um dos catetos elevado ao quadrado, mais esse outro lado elevado ao quadrado. Em outras palavras, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto mais cateto adjacente ao quadrado, né? Claro que essa nomenclatura oposto e adjacente se refere ao ângulo, mas
Se esse daqui for chamado de adjacente, esse aqui vai ser chamado de oposto. E como eu vou pegar esse daqui elevado ao quadrado, esse aqui elevado ao quadrado e somar os dois, tanto faz quem eu estou chamando de adjacente como quando eu estou chamando de oposto. Acontece que quando eu junto essa relação de Pitágoras com essa definição de seno e cosseno, uma nova relação surge. Porque se eu pegar essa relação de Pitágoras e dividir os dois lados por hipotenusa ao quadrado, o que eu obtenho do lado esquerdo é 1. E do lado direito, do mesmo jeito que quando você tem duas frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores, do mesmo jeito que você vai daqui para cá, você vem daqui para cá. Ou seja, isso daqui pode ser escrito como esse sobre esse, mais esse sobre esse. Agora, isso daqui ó, é oposto sobre hipotenusa ao quadrado. Esse quadrado está para os dois aqui, eu posso tirar esse quadrado e colocar de uma vez para todo mundo. Agora, o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o que a gente chamou de seno, né? E adjacente sobre hipotenusa é o que a gente chamou de cosseno. Então, essa relação aqui, ela é 1 igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Observe que para chegar nessa relação, eu só usei a definição de seno e cosseno e o teorema de Pitágoras, que vale para qualquer triângulo retângulo. Não faz nenhuma diferença qual é o ângulo θ. Então, essa relação aqui ela é chamada relação fundamental ou identidade fundamental da trigonometria, porque ela é válida para qualquer ângulo. Para qualquer ângulo, essa relação vai ser verdadeira. Essa relação, como você observa dessa demonstração aqui, ela é a manifestação do teorema de Pitágoras na trigonometria. Nós vamos ter a oportunidade de ver outras identidades trigonométricas, mas essa daqui, com certeza, é a mais importante de todas, por isso que ela se chama de fundamental, é a relação fundamental da trigonometria, e a gente vai usar ela muitas vezes. Toda vez que você tiver um seno e você precisar do cosseno do ângulo, essa relação vai fazer a conversa entre as duas, né? Vejamos em alguns exemplos como é que se usa essa relação num problema. Olha só, imagina que você tem aqui o seno de θ é dado e você quer saber quanto é o cosseno de θ. Então, para você fazer isso, você faz o seguinte, ó, 1 é igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então, seno ao quadrado de θ é 12 sobre 13 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ. Então, isso daqui vai ser cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 12 ao quadrado é 144 e o 13 ao quadrado é 169. Então, isso daqui vai ser 169 e em cima 169 menos 144, porque para fazer essa soma dessas duas frações eu tive que igualar os denominadores, então eu multipliquei aqui em cima e embaixo por 169. Aí ficou o mesmo denominador, aí eu pude combinar. Então, isso daqui vai ser 25 sobre 169. Então, se o cosseno ao quadrado de θ é isso daqui, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados e dizer que o cosseno de θ é raiz de 25 sobre 169. Isso daqui vai ser igual a 5 sobre 13. Veja, normalmente, quando você tiraria a raiz quadrada dos dois lados aqui no raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, isso aqui deveria ser módulo de cosseno de θ. Só que o cosseno de θ é um número positivo, porque como nós estamos num triângulo retângulo, e eu defini cosseno de θ como o tamanho de um dos lados do triângulo, dividido pelo tamanho do outro dos lados do triângulo, a hipotenusa, não tem como isso ser negativo, porque afinal de contas você não vai medir o lado de um triângulo e encontrar um número negativo. Então, através da relação fundamental, você consegue encontrar que o cosseno de θ é 5 sobre 13. Uma outra maneira de você fazer essa questão, sem usar a relação fundamental,
é você pensar o seguinte. Ora, seno de θ é igual a 12 sobre 13. O que isso significa? Significa dizer que você tem um triângulo retângulo com um ângulo θ aqui. Então, se o seno é 12 sobre 13 e o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então você diz que o cateto oposto é 12 e a hipotenusa é 13. Aí você se pergunta, quanto é que vale esse cateto aqui? Pela relação de Pitágoras, você sabe que 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então você sabe que x ao quadrado é igual a 169 menos 144. O x ao quadrado é 25 e o x é igual a 5. Lembrando que a gente não precisa colocar o módulo aqui quando tira a raiz dos dois lados, porque o x é um tamanho e o tamanho não tem como ser negativo. Agora, se o x é 5, então quem que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é 5, então o cosseno de θ é igual a 5 sobre 13, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perceba que no fundo você está fazendo a mesma coisa, né? Porque, como eu disse, a relação fundamental ela é a manifestação do teorema de Pitágoras nas relações trigonométricas. Aí você pergunta, mas eu posso sempre fazer assim? Eu digo, se a pergunta for essa, sim, você sempre pode fazer assim. Só que é importante você conhecer a relação fundamental, porque existem muitas coisas que a gente faz com a relação fundamental e muitas dessas coisas você não pode fazer desse jeito. Ou talvez até possa, mas aí se complica muito mais em alguns casos. Em alguns casos a relação fundamental é realmente muito melhor de ser usada. Então, outro exemplo aqui. Se o cosseno é 5 sétimos, quanto vale o seno? Você pode pausar aqui, tentar fazer. Depois você dá o play de novo e vê se você fez corretamente. Então aqui eu uso a relação fundamental. 1 é igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então 1 é igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 5 sétimos ao quadrado. Então isso é 1 é igual a seno ao quadrado de θ mais 25 sobre 49. Então, o seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos 25 sobre 49. Para somar essas duas frações, eu multiplico em cima e embaixo por 49, que aí eu faço com que o denominador seja o mesmo para as duas. Então, eu consigo escrever isso daqui como o mesmo denominador, que é 49. E em cima, eu fico com 49 menos 25, que é 24. Então, o seno de θ vai ser igual a raiz de 24 sobre 49. Então, o seno de θ embaixo, raiz de 49 é 7. E em cima, o 24 você pode escrever como 6 vezes 4. Então, o 4 sai da raiz como 2, então fica 2 vezes raiz de 6 sobre 7. E vejamos mais um exemplo. Aqui você tem que o cosseno de θ é essa raiz de 2/3 e a pergunta é quanto é seno de θ. A estratégia é sempre a mesma. Eu utilizo a relação fundamental da trigonometria e cosseno ao quadrado de θ é 2/3, né? Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 2/3. Para fazer essa conta, eu multiplico por 3 em cima e embaixo. Então, agora eu tenho o mesmo denominador, isso aqui é 3 menos 2 é 1. Então, o seno de θ vai ser igual a raiz de 1/3, que é 1 sobre raiz de 3, que você pode racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Fazendo isso, em cima fica a raiz de 3 e embaixo fica a raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, seno de θ é raiz de 3 sobre 3. Certo? Esse vídeo aqui é só a introdução do assunto ângulo e do assunto seno e cosseno, restringindo-se ao triângulo retângulo. A nossa intenção principal é trabalhar com as funções trigonométricas. Nós vamos construir isso nas próximas aulas, nos próximos vídeos, né? Aqui é só para que você tenha uma familiaridade com essa parte básica. Então, eu recomendo que você faça bastante exercício sobre esse assunto, tanto aprendendo a converter de graus para radiano e de radiano para grau, como sabendo utilizar a relação fundamental
no contexto de triângulo retângulo, né? Porque isso vai ser importante mais na frente quando nós formos construir em cima disso.